Olá pessoal, bom dia. Esse vídeo vai estar um pouco tremido, eu ainda estou descobrindo aqui como segurar o celular sem ele ficar tremendo dentro do carro. Eu resolvi gravar dentro do carro porque a gente está indo levar agora o Gael na consulta, no retorno com a cirurgia pediátrica, e eu não queria deixar passar o timing de gravar esse vídeo, porque eu acho que rolaram sincronicidades e por fim ontem eu acabei tendo uma conversa com um amigo meu que me deu a inspiração de falar sobre esse assunto, que eu acho que é um assunto que tem uma grande utilidade para todas as pessoas, sejam elas pessoas que já tenham enfrentado esses desafios e superado, ou pessoas que estejam ainda enfrentando essa grande dificuldade, principalmente nas áreas dos relacionamentos afetivos, mas serve para qualquer tipo de relacionamento, que é a dificuldade de ser quem você é. Então, assim, eu lembro, tinha uma matéria na faculdade, o professor, ele era incrível, assim, né, na faculdade de psicologia, e eu lembro muito bem de uma aula em que ele falou que existem 3 formas da gente se relacionar com as pessoas do nosso convívio. A primeira forma é sendo agressivo, né? Então o agressivo, ele passa por cima dos outros como se ele fosse um trator atropelando todo mundo, impondo de uma forma agressiva a verdade dele e aquilo no que ele acredita. A segunda forma de ser nos relacionamentos é o passivo, né? O passivo, ele é aquele que é atropelado pelo agressivo. Então o trator passa por cima dele e ele simplesmente tolera aquela invasão sem se manifestar e sem se colocar com a sua verdade, com o seu desejo, com a forma como ele se sente diante dos fatos e diante daquilo que está acontecendo. E a terceira forma de se relacionar é de uma maneira assertiva, ou seja, sendo quem você é, falando a sua verdade de uma forma respeitosa, de uma forma não agressiva, mas também sem perder a oportunidade, sempre que a vida exige, de ser bastante firme nas suas condutas, nas suas posturas e nas suas opiniões. Eu achei esse ponto de vista desse professor muito bacana, mas eu tenho algumas considerações a fazer em relação a isso, porque eu acho que a pessoa que é agressiva e a pessoa que ela é passiva, elas não estão num ponto de equilíbrio, e eu acho que a tendência que nós temos é ir de um extremo até o outro, né? Um dos ditados taoístas mais interessantes que eu considero existir é um que diz assim, que tudo aquilo que chega no seu extremo naturalmente se transforma no seu oposto. Se você for pensar no símbolo do yin e do yang, né? Aquele símbolo que é dividido no meio, tem um peixinho preto, peixinho branco, uma bolinha branca dentro do peixinho preto, uma bolinha preta dentro do peixinho branco. Aquele símbolo, ele representa isso. Então, quando o yin ele chega ao seu máximo, ele se transforma no yang. Aquela bolinha branca dentro do preto é a semente do yang nascendo do yin. E vice-versa, a bolinha preta dentro do branco é a semente do yin nascendo do yang. Isso significa que, assim, por exemplo, o sol, quando ele chega no céu ao meio-dia, não resta outra alternativa a não ser ele caminhar na direção de se pôr no horizonte. A mesma coisa acontece com o solstício de verão, que é o dia mais longo do ano. Depois que chegou no dia do solstício de verão, nada mais resta a não ser as noites se tornarem mais longas até chegar no solstício de inverno. E assim é com a gente também. O que eu observo no meu convívio com as pessoas, nas pessoas que eventualmente já passaram pelas minhas mãos, seja nos atendimentos pessoais, seja nos atendimentos, seja nos grupos, né, que eu facilito, seja pessoas que fazem parte do meu convívio pessoal, ou até mesmo seguidores, que toda vez que eu compartilho alguma coisa nesse sentido, as pessoas comentam. Eu observo uma tendência muito grande das pessoas elas se bloquearem, elas se travarem. Esse meu amigo com quem eu conversava ontem, ele estava precisando bater um papo com a esposa dele, e ele disse que ele ensaiou a conversa muitas vezes, né? E isso me chamou a atenção. Por que é que a gente precisa ensaiar uma conversa com alguém? Por que é que a gente não consegue simplesmente se conectar com o centro de individualidade, de amorosidade que existe dentro da gente, e simplesmente revelar essa verdade para o mundo exterior? Porque no fundo, a gente tem muito medo. E o que acontece é que quando a gente se freia, quando a gente se bloqueia, quando a gente ensaia, a gente está perdendo a espontaneidade, a autenticidade e essa conexão com o nosso centro. E tudo aquilo que chega no seu extremo, naturalmente se transforma no seu oposto. Então o que aconteceu com esse meu amigo foi que na hora que ele finalmente foi ter a conversa com a esposa, que é uma pessoa que ele ama profundamente, ele perdeu o pé da conversa e acabou falando tudo errado. Então eu acredito que qualquer tipo de
oportunidade que a gente perde de ser quem a gente é, seja ensaiando uma conversa. Eu não tô aqui falando que a gente também tem que se relacionar com as pessoas sem pensar naquilo que a gente tá falando. Não é esse o ponto. O ponto é que tudo aquilo, o que faz com que a gente perca esse centro de espontaneidade, esse centro de autenticidade na forma de nos relacionarmos com as pessoas, é motivado pelo medo. O medo da gente não ser amado, o medo da gente ser, de alguma forma, desvalorizado pelo outro, o medo da outra pessoa não reconhecer aquilo que nós queremos que seja reconhecido dentro de nós pelas outras pessoas. E o medo, ele nos afasta da nossa verdade, porque quando a gente diz não, quando a gente tem medo, a gente diz não, a gente deixa de ser quem a gente é. E pela minha experiência pessoal, todas as vezes em que eu me esforcei para agradar uma pessoa de alguma forma, deixando de expressar quem eu era, deixando de ser quem eu era, e mostrar a minha fragilidade e revelar aquilo que me habitava. Todas as vezes que isso aconteceu e eu acabei eventualmente ganhando o amor dessa pessoa, tenham sido amigos, tenham sido colegas, tenham sido eventualmente ex-namorados, todas as vezes que eu me desconectei da minha própria verdade e eu de fato conquistei o amor do outro, esse amor não valia. Porque eu não sentia que eu estava sendo amada por quem eu era. Eu estava sentindo que eu estava sendo amada por uma pessoa que eu tinha criado, por uma personalidade que não era minha, por características que tinham sido ensaiadas, por características que não partiam de dentro do meu ser. Inclusive, uma das coisas que eu acho interessante compartilhar com vocês nesse momento, assim, um pouco antes de eu conhecer o Ricardo, tô falando de você, mas fala um oi participativo no vídeo. E aí, galera? Um pouco antes de eu conhecer o Ricardo, eu tava num relacionamento com uma outra pessoa, e esse cara, ele era um cara muito bacana. Não era... Pra mim, não era, enfim, aliás, se revelou não sendo mesmo, tanto é que nós não ficamos juntos e eu conheci o Ricardo. Mas esse relacionamento que eu tava foi um relacionamento em que, por vários motivos diferentes, eu deixei de ser quem eu era. Eu deixei de ser, enfim, de revelar fragilidades, de revelar coisas que eu gostava de fazer de vez em quando, que eu achava que essa pessoa não ia gostar de mim se eu me mostrasse sendo como eu era. E eu lembro que aí a gente terminou o namoro, enfim, uns 5 meses antes de eu conhecer o Ricardo. E um dia, na véspera de eu conhecer o Ricardo, eu encontrei com esse cara. Enfim, e a gente conversou. E eu lembro que nesse dia eu me permiti ser quem eu era. E eu falei pra ele coisas que eu acreditava da verdade muito profunda do meu coração. E impus, não impus no sentido de, eu sou assim mesmo e você que se dane. Mas eu me revelei. Né? Enfim, a gente não ia voltar ao namoro, não existia nenhum tipo de vontade, nem de espaço para isso, mas eu me revelei, foi a primeira vez, eu lembro que foi uma escolha tão consciente naquele momento, eu pensei, eu me escondi até agora, e agora eu vou revelar quem eu sou, eu vou mostrar quem eu sou, e eu vou falar desse lugar de fragilidade dentro de mim, e eu vou simplesmente me conectar com o meu centro e transbordar quem eu sou na direção dele, porque eu acredito que todos nós tenhamos motivos legítimos de ser como a gente é. Qualidades, defeitos, são só percepções diferentes de características e a gente tem motivo de ser como a gente é, a gente tem direito de ser como a gente é, existe beleza nisso. E eu lembro que quando eu me tomei essa decisão consciente, eu vou me revelar e eu vou mostrar quem eu sou e etc e tal, eu lembro que ele também teve a chance de mostrar quem ele era e eu percebi que dentro do relacionamento, tanto eu quanto ele, a gente estava coibindo partes nossas para ser aprovado e valorizado pelo outro. Ali tinha tido uma perda de timing, enfim, não tinha mais lugar de um relacionamento acontecer, mas foi muito significativo porque no dia seguinte eu conheci o Ricardo e quando eu conheci o Ricardo, e eu tô louca pra gravar um vídeo sobre esse assunto com ele, inclusive, porque é uma coisa que nossa, que radical, hein, amor? Gente, vocês quase presenciaram uma batida, mentira. Tô sendo exagerada. Eu lembro que quando eu... em compensação ele deixou a pessoa atravessar no meio da rua. Quando eu conheci o Ricardo, eu lembro de ter tido a sensação de que com ele eu podia ser quem eu era. E de fato eu posso. E é difícil de vez em quando, porque eu percebo que toda vez que eu tento não ser quem eu sou, eu tento não mostrar algo que eu tô sentindo, não revelar uma fragilidade ou, sei lá, não ser sincera sobre alguma coisa que tá acontecendo comigo, na verdade eu percebo que eu não consigo ser sincera com ele porque eu não consigo ser sincera comigo e aceitar aquilo que eu tô escondendo dele,
né? Então, são aprendizados, são formas de enxergar o que é assertividade e o que é ser você mesmo dentro de um relacionamento. Eu acredito que essa reflexão possa ser útil para você. E depois compartilha aqui nos vídeos a sua opinião sobre isso, quais são os desafios que você enfrenta. A gente chegou aqui no consultório, tem vaga na frente? Yay! Tem! A gente chegou aqui agora. E não se esqueça, se você gostou desse vídeo e acha que alguém pode se beneficiar desse assunto, encaminha esse vídeo para o seu amigo, para sua amiga, para sua mãe, para sua tia, para sua prima, para sua vizinha. Assina o canal, porque você vai receber todos os meus vídeos por e-mail. Dá um like ou um dislike se você não tiver gostado. E a gente segue junto, refletindo sobre vida, consciência e espiritualidade. Um grande beijo para vocês. Bom dia, bons dias. E a gente se vê em breve. Tchau!